Bem, amigos, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o Brasil. Aí você vai falar assim, de novo? Ah, mas a gente fala um pouquinho de Brasil diferente, né? Falar sobre a formação do território. Então a gente já falou da localização, já falou do que tem, de algumas coisas e tal. Mas assim, para pensar. O Brasil foi um país colonizado, certo? Então a gente teve aqui a presença de alguns povos, além dos portugueses, que ajudaram a formar o nosso território. Então, quando a gente pensa em Brasil, a gente tem aquela imagem de um território pronto, formado, né? Mas que não foi sempre assim. E é isso que a gente vai tentar discutir um pouquinho nessa primeira aula do segundo bimestre, né? Então, bora lá para ver se a gente consegue aprender um pouquinho mais sobre esse grande território. Tudo começa quando? Então, para a gente falar do Brasil, do território brasileiro, a gente tem que pensar lá na época que tinha uma grande briga, né? Que era a época das grandes navegações, para dizer assim: eu sou o melhor país porque eu consegui conquistar mais terras. Então, assim, Portugal, que é, obviamente, o país que colonizou o nosso território, era o pioneiro aí nas navegações, né? Então ele tinha um destaque bem mais interessante que os outros, já que ele tinha um domínio muito grande sobre essas frotas de navios que saíam lá da Europa e começavam a navegar pelos oceanos e chegar a outros territórios, principalmente na África e também lá na parte da Ásia, já que eles conseguiram contornar o continente africano e chegando até a Ásia. Só que existia uma briguinha aí. Espanha, ali do ladinho de Portugal, também começou a entrar na disputa, né? Então ele falou, peraí, como é que esse país pequeno, né, começa aí a ter uma importância muito grande, né, nas navegações e nós estamos para trás? Então o que eles fazem? Lá é por volta de 1492, né, a coroa da Espanha financia um cara chamado Cristóvão Colombo, né? Então ele é aí reconhecido como o cara que descobriu a América, né? Então é tido aí, até tem estátuas dele na Espanha, né? Que vão relembrar um pouquinho do auge do Império Espanhol, do momento, lá por volta de 1490, 91, 92, até o século XVI, em que necessariamente, né, tornou aí os espanhóis muito importantes na questão de conquistas de territórios e descobertas de novas terras, tá? Então, basicamente é isso o princípio. Então, tudo começa com as grandes navegações, que era essa ida de pessoas lá da Europa para várias outras partes do mundo, à procura principalmente de riquezas. Eles não estavam interessados em ir lá tomar terra, ficar nela. Não, eles iam basicamente colonizar e também usufruir tudo que aquele território poderia oferecer. E o nosso país certamente sofreu com essa ideologia, né? Vamos lá, tira tudo que tem, que é a colonização de exploração. Então guardem bem esse nome, colonização de exploração, que é ir explorar, tirar tudo que tem lá e levar para o país explorador, que no caso nosso é Portugal, mas assim, a Argentina era os espanhóis, o Chile era os espanhóis e assim por diante. Já falamos sobre o tamanho do Brasil, não vou ficar debatendo muito sobre esse assunto, né? Mas para a gente entender que esse tamanho aqui não era a princípio o que nós tínhamos na época do descobrimento. Então, toda essa extensão é resultado de um longo processo de conquistas de terras que iniciados pelos portugueses lá em 1500, certo? Temos um processo histórico para entender essa grande dimensão do território brasileiro. Primeiro começa com o descobrimento. Então, chegaram aqui por volta de 1500, lá em 22 de abril de 1500, perdão, os portugueses. Aí olharam, viram lá as terras, achei muita coisa interessante aqui não, porque a grande intenção das navegações naquele período eram atrativos econômicos, que eram o ouro e a prata. Então eles meio que abandonaram o Brasil. Chegaram aqui e abandonaram.
deixaram aqui alguns portugueses, alguns padres jesuítas, né, para catequizar os índios, tornar os índios lá meio que passivos, né? Ou seja, eles não consideravam os índios também como humanos, né? Então eles precisavam tornar, porque a igreja participou muito dessa ação, mas aí em história lá o professor explica melhor. Então, durante 30 anos, o Brasil ficou meio abandonado, viu? Só que nesse período acontecem coisas muito interessantes, que esse abandono começa a provocar o interesse de outras nações que começam também a se desenvolver nas navegações, que era o caso dos franceses e dos holandeses, que vendo que Espanha e Portugal estavam propriamente conquistando novos territórios através das navegações, começaram a criar suas asinhas também e começam aí a se deslocar e chegaram até o Brasil. No entanto, vai tornar aí uma questão de conflitos. Por quê? Os portugueses falam, não, chegamos primeiro e não podemos perder as terras para os franceses ou holandeses. Entanto, que se a gente pega lá o mapa da América do Sul, tem um território francês, que é a Guiana Francesa, né? Que desde a época lá da colonização, né, foi o que restou para os franceses aqui na América do Sul. Os holandeses não conseguiram muito, perderam o território, acabaram indo embora e pronto, se dedicaram principalmente na África, mas a América não. Então, por volta de 1532, Portugal volta a ter interesse sobre o Brasil. Então, para garantir a posse do território, eles começam a investir, principalmente no que nós vamos conhecer sobre as capitanias hereditárias. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho. Olha aqui, esse mapinha, parte verde, pertence à Espanha, parte amarela a Portugal. Foi um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, assinado lá em 1494 por espanhóis e portugueses, que delimitavam o seguinte, nós somos duas nações poderosas aqui na época das navegações, então vamos fazer um acordo. Nós vamos ficar divididos. Eu conquisto as terras para o oeste da linha, que era essa daqui, vermelha, e você para leste, no caso dos portugueses. Só que é engraçado, né? Olha a data, 1494, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, assim, a princípio, né, já existia um certo conhecimento de que teria terras aqui. Então, fica aquela dúvida, será que realmente o Brasil foi descoberto em 1500, né? Para fazer uma divisão antes mesmo de conhecer. Nossa divisão pega aqui hoje onde é a Ilha do Marajó, até aqui Laguna, no Rio Grande do Sul, na cidade de Laguna. E aqui nós temos essa separação de terras entre as duas nações daquele momento, que eram Portugal e Espanha. Isso também vai nos levar a entender por que nossos países vizinhos falam espanhol, né? Porque eles foram colonizados por espanhóis. Então, todos que estão aqui nessa linha que eu estou separando aqui. E a parte amarela, português. Por isso o Brasil português e os outros países vizinhos espanhóis, a não ser a Guiana Francesa, né, que é território francês fora da França. Quando começa essa grande ocupação do território, né? Então os portugueses chegaram pela primeira vez, como eu já dito, aí encontraram aqui milhares de povos, né, que eram chamados os indígenas, né, de diversas etnias, né, que muitas delas até sumiram, desapareceram por conta dessa ganância extrema dos europeus na conquista, né? Porque assim, eles viram para cá, os caras eram meio passivos, alguns meio rebeldes, eles tentaram aqui colonizar os índios, mas não deu muito certo, né? Então, primeiro eles vieram de forma muito amigável, trazendo presentes, então aqui, ó, os portugueses chegando, tal, os índios aqui na praia, começaram a trocar especiarias, né? Aquilo que eu falei. Aí eles oraram, não tinha muita coisa. Aí começaram a entender que os nativos aqui exploravam a floresta de uma forma para sua subsistência, mas os portugueses queriam, na realidade, era levar tudo que tinha de bom embora e pronto, acabou. O que vai acontecer?
lembra? Eu falei, lá em 1500 vieram, cortaram os índios, não gostaram muito, aí ficaram aqui e tal, acharam que não tinha muita coisa importante, só que daí começaram a perder território. Então, eles começam a criar um sistema de capitanias hereditárias. Então, lá a coroa portuguesa, para não perder o território, que para garantir o poder sobre as terras ocupadas e protegê-las, de outros conquistadores, né? Os conquistadores, nesse caso, eu falei que os franceses e holandeses, né, que começaram a chegar no litoral, principalmente nessa região aqui onde é Pernambuco, Maranhão, né? Então os holandeses estavam meio por aqui, os franceses também aqui nessas áreas aqui, e eles começam a dividir o território entre capitanias hereditárias, que eram na realidade lotes de terras doadas pelo rei de Portugal a pessoas de sua confiança. Então eles pegaram nobres lá e ofereciam, vocês vão lá para o Brasil, eu te dou uma terra, você vai tomar conta lá, você vai poder produzir, né, tudo que você quiser. Então assim, é igual eu te dou um pedaço de terra ali, você planta o que você quiser, o que plantar é seu, aí você só me dá um pouquinho de lá, paga alguma coisa, uma taxinha para mim e já era. Pode explorar à vontade. Então, mais ou menos foi isso. E assim, as capitanias hereditárias, elas foram doações de terras. E se a gente pensar, então esse aqui era o Brasil. Lá no comecinho. Esse pedaço era o Brasil. Dividido aí dessas formas aí. Com essas capitanias, possivelmente vocês vão, quando estudar a história, vão ver que elas não deram muito certo, né? A não ser São Vicente e a capitania lá de Pernambuco. O que vai acontecer? Para a gente entender um pouquinho dessa expansão territorial, a gente tem que entender também, o domínio dos portugueses, né, teve uma grande expansão, ultrapassando a linha das Tordesilhas. Então, essa linha aqui, vou voltar, que foi delimitada, ela não funcionou muito, viu? Por quê? Porque os portugueses perceberam que ficando só no litoral, não tinha muito que tirar não, viu? Era o pau-brasil ali, era algumas coisas que eles conseguiam, os recursos naturais, fazer a plantação de alguma coisa. Então eles resolveram fazer o quê? Vamos dar uma explorada mais para dentro do território. Aí que a gente começa a ter o crescimento do território brasileiro. Quando a ultrapassagem dessa barreira que foi o acordo de 1494, que era o Tratado de Tordesilhas. Para isso, como era feito? Né? Atuação dos bandeirantes. O que foram os bandeirantes? Eram grupos, né, contratados pelos capitães, né, pelos donos das capitanias, que acabavam aí reunindo homens, né, da coroa portuguesa, lá de confiança, como se fossem lá. E esses homens, aqui tem uma foto abaixo, eles organizavam expedições para o interior. Então eles iam lá seguindo os rios, seguindo lá e capturando, para capturar índios que fugiram, para tentar encontrar alguns minerais e riquezas no interior. Então até foi importante que eles encontraram ouro em Minas Gerais. E até, se a gente para pensar, São Paulo, se você vai lá no Parque do Ibirapuera, né, na frente do parque ali tem um monumento aos bandeirantes, que era uma homenagem a esses cidadãos aqui do começo lá, que estavam preocupados em ganhar dinheiro com a captura de índios e eles eram pagos pelos donos das capitanias para avançar e conquistar novas terras, tá? Um papel importante foi dos jesuítas também. Os jesuítas eram padres lá que vinham de Portugal para catequizar, tornar os índios aí mais mansos, como alguns falavam, né? E tentar torná-los, através da igreja, né, pessoas de confiança e que acabassem aceitando lá os princípios da coroa portuguesa. Então, também a gente pode pensar, os padres jesuítas lá foram importantes, principalmente na questão da educação, né, tanto dos indígenas e não indígenas do momento. A exploração econômica do território, então quanto mais os chamados bandeirantes iam avançando, eles iam descobrindo algumas outras terras, principalmente ouro e pedras preciosas, que não tinha no litoral, mas no interior tinha. Isso vai acabar expandindo o território. Vamos pensar o seguinte, não é da noite para o dia que o território brasileiro vai aumentar, hein? Não é da noite para o dia. Existem fatores para isso. Primeiro,
nós temos, lá no início do século XVI, né, a ocupação portuguesa de uma parte da faixa litorânea. Então, os portugueses vieram e ficaram só por aqui, ó, só por aqui. Não saíam daqui, mesmo que eles pudessem chegar até aqui, ó. Então, mesmo que eles pudessem chegar até aqui, eles não saíam daqui. Por quê? Porque eles começaram a desenvolver principalmente a exploração do pau-brasil, uma árvore que muito usada aqui pelos indígenas, né? Muito importante, principalmente pela sua coloração, né? Avermelhada, meio rosada que tem aqui o seu tronco. Então, os indígenas na época usavam para fazer pinturas na pele, né? E era uma matéria-prima, uma árvore muito valiosa lá na Europa, tanto pela sua potencialidade de uso, né? Podia se usar para várias coisas. A outra coisa importante, né, é o povoamento com as lavouras de cana-de-açúcar. Então, assim, uma das coisas, chegou aqui no território brasileiro, não tem muita coisa, o que a gente pode fazer aqui? Vamos plantar cana-de-açúcar, que era um produto da época lá muito valioso na Europa. E descobriu-se que, principalmente ali onde é a região de Pernambuco, né, é um terreno muito propício para isso. Então, usando-se da mão de obra escrava, né, começou-se a produzir cana-de-açúcar no litoral brasileiro. Então, principalmente nessas regiões aqui, e até mesmo em São Vicente, que fica mais ou menos aqui, começou-se a desenvolver lavouras de cana-de-açúcar. Com isso, começou a povoar, né? Porque começou a trazer os escravos, né? Mão de obra que vinha da África. Alguns portugueses começaram a vir para cá, descobrir que dava para ganhar dinheiro, e aí, possivelmente, eles começaram a desenvolver a primeira economia, que foi a cana-de-açúcar. Salvador, né, torna-se a sede do governo português na colônia. Então, a primeira capital do Brasil é Salvador, né, e fica mais ou menos aqui. Então, já é um princípio de ocupação do território e transformação de uma grande área. As primeiras vilas e cidades, São Vicente, né? Olha, 1532, a cidade de São Vicente, ali do lado de Santos, hein? Olinda, lá no Pernambuco, 1537. Nossa Senhora da Vitória, São Sebastião do Rio de Janeiro, Salvador, em 1549, né? Que é a primeira capital do Brasil que eu havia falado. Então, a ocupação é importante, esse primeiro grupo de povoamento. Apesar de ser só no litoral, começa a transformar o território brasileiro, porque você começa a aparecer vilarejos, cidades que possivelmente começam a crescer e expansionar, né? E criar ali, através da ocupação, uma forma de você aumentar os territórios. Então, isso é importante também. Surgem os primeiros núcleos de povoamento, que eu já falei, do interior. Por quê? Olha uma coisa importante. Ocupou-se primeiro o litoral, só que tem uma coisa aí. O litoral começa a ficar muito chato, vamos dizer assim. Porque cana-de-açúcar, alguma coisa ali relacionada ao comércio marítimo e tal, exploração da... E aí, como eles começaram a acabar com toda a natureza, começaram a ir para o interior. E aí, indo para o interior, você começa a descobrir novas fontes de riqueza. A fonte de riqueza principal é a chamada Drogas do Sertão. Então, nesse mapinha aqui, ó, é isso daqui. Ó. É quando, principalmente, os portugueses ultrapassam aquela barreira lá, que era o Tratado de Tordesilhas. Ó. Então, o que acontece aqui? Ó? Eles quebram aquele acordo. Então, seguindo mais ou menos o rio Amazonas, o que vai acontecer? Eles começam a adentrar no interior do Brasil. E é aí que a gente começa a entender que o território começa a crescer. Por quê? O que são essas drogas do sertão, hein? Tem nada a ver com drogas que alguns vão pensar aí, hein? São o cacau, o guaraná, né? Pupuaçu. Então, são praticamente essas frutas aqui. A borracha, que eram, a princípio, muitas especiarias que foram encontradas nessa região, que é a região da Amazônia. Então, aí isso despertou interesse muito grande de algumas pessoas que começaram a tomar conta daqui. Fora isso, começa também a questão da pecuária, né? Então, essas linhas vermelhas aqui é a expansão da pecuária. Por quê? Você vem para cá, você vai ficar comendo só folhagens, fazer o plantio de alguma coisa, tem que ter alguma proteína. Então, começa-se a trazer
o gado bovino lá somente da Ásia, introduz aqui, aí percebe que o gado ele vai se dar muito bem em algumas regiões, e aí começa também a avançar. Só que o gado, o que acontece? O gado, ele por si só, como criava o gado solto, ele começa a ir para o interior, ir para o interior, ir para o interior. A hora que se vê, o gado começa a estar ocupando essas regiões aqui. E isso faz com que você ocupe algumas áreas também que não eram ocupadas. Tá? Lá por volta do século XVIII, então se passado aí mais 300 anos aí da chegada dos portugueses aqui, o Brasil começa a ter uma ocupação muito expressiva no interior. Principalmente, né, aí eu falei da criação de gado no sul do território brasileiro, né, então começa a criar gado aqui, começa a vir gado para cá, olha como já muda a ocupação. E também a descoberta de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então aqui, através dos bandeirantes, né, descobriu que tinha ouro aqui, ó, aqui também, ó. Então o que vai acontecer? Eles tiveram que fazer um novo acordo com a Espanha, hein? Que é o chamado Tratado de Madrid, em que agora não valia mais a divisão nessa parte. Agora a divisão do Brasil teria que pegar daqui para lá. Então, isso foi importante, porque a descoberta de ouro, principalmente aqui em Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, despertou a coroa portuguesa a criar um novo acordo. Então, olha como o ouro, o gado, se denominou dois fatores importantes para ocupar o território. Só que algo que demora 300 anos, hein? 300 anos para ocorrer. Por quê? Porque a princípio os portugueses não estavam ligando muito. Aí conforme vai descobrindo as coisas, isso se dá também pelo fato dos donos de capitanias lá começarem a contratar os bandeirantes para poder explorar o território. Aí a gente tem, por conta da mineração no interior, a gente tem o surgimento de várias vilas, né? Principalmente ali nós temos Minas Gerais, tem cidades muito famosas, né? Tiradentes, São João del Rei, né? Que são cidades ali que são atrativos naquele período, isso no interior do Brasil, que acabaram sendo vilas que foram se formando através da exploração da mineração. Então, aí o governo português transfere a sua capital, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro, porque Minas Gerais fica muito mais próximo do Rio de Janeiro para escoar a produção. E aí começa também a ocupação do território onde a gente conhece como Rio de Janeiro, que foi uma das capitais do Brasil. As estradas e caminhos elas começam a ser abertos, então assim, como é que você fazia para levar o ouro daqui até aqui no Rio de Janeiro? Então começa, essas linhas pretas começam a criar, né? Tem até as chamadas estradas reais, né? Muito legal para quem um dia for no Rio de Janeiro, ali, ou até mesmo em Paraty, né? Onde nasce lá a estrada real, que você pega e vai até Minas Gerais, passa por vários pontos até chegar a Mato Grosso, tá? O espaço econômico pelos portugueses ultrapassou o limite das estradas Torresias, igual eu falei, então eles descobriram que tinha especiarias aqui, as drogas do sertão, o gado dava para ser criado nessas regiões, tinha ouro e pedras preciosas, aqui no sul do Brasil dava para criar gado também, então eles começam a expandir o território. Vai chegar uma hora que como os espanhóis estavam muito aqui, nessa área do litoral aqui, eles não estavam nem conseguindo chegar até aqui, então não era muito interessante mesmo, foi deixando Portugal tomar conta, até se tornar uma expansão muito grande. O território brasileiro então começa a ganhar uma força muito grande, né? Uma forma de se estabelecer, né? Então, a princípio, a gente pode se olhar nesse mapa aqui, então, aí eu vou pegar por partes aqui. Então, essa parte aqui é a chamada drogas do sertão, né? Que é a parte lá da borracha, cacau e tal, que os portugueses descobriram aqui, então começaram a invadir essa área. Esse verde mais escuro é a pecuária, que é a criação de gado, olha como é que eles expandiram a criação de gado. Então, todos esses princípios, essa ocupação econômica, vão ajudar a tomar conta de todo esse território. Então,
começa do litoral, vai indo, pensar que não, já ocupou todas essas partes. Essa parte marrom aqui é a parte do café, que é a mais recente, né? Que é a exploração, principalmente das partes da pecuária, da agricultura brasileira, que deu muito dinheiro também, mas isso é um período para a gente discutir depois. Então, lá por volta do século XIX, então aí 400 anos depois, nós temos o quê? A independência do Brasil, em 1822. Então, o Brasil agora começa a gerar suas próprias riquezas e não precisa ficar mandando mais para Portugal, então isso é muito importante. A cana-de-açúcar começa a ser explorada ainda, né? Mas só que ela vai perder por café. O café se torna o principal produto aqui, o café, e acaba gerando riquezas aí. Além da exploração da borracha na Amazônia, que está aqui, ó, começa a ganhar dinheiro. O algodão no Nordeste, e aí começam a aparecer algumas vilas, né? Eixos de comunicação, de integração no interior. Então aqui você tem na região de Goiás, Cuiabá aqui, até mesmo Manaus, né? São regiões que vão se interligar e começa a ligar uma na outra, Paraná aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí, olha que pensar que não, o Brasil está todo conectado, tá? Então mais ou menos é isso. Para finalizar aqui, então percebam que a ocupação do território brasileiro tem muita coisa para se falar, mas assim, ela é basicamente tida como muito devagar, né? Então assim, primeiro vem, ocupa o litoral, depois vem, aí solta um gadinho ali, aí depois vai indo aos poucos pro interior. Então, para chegar a formar esse grande território que a gente tem hoje, você tem que dar atenção que foram através, principalmente, de fluxos econômicos, né? A introdução de algumas coisas que acabaram a expandir o território brasileiro. Porque, a princípio, os portugueses não estavam nem aí. Eles não queriam ocupar o Brasil. Eles queriam apenas vir, tirar o que tinha alguma coisa aqui, e essa ocupação, ela vai... Aí vocês aprendem muito história sobre isso, né? Com a vinda da família real para o Brasil, lá em 1808, que vai mudar essa ideia. Mas, a princípio, é isso daí que a gente vai falar até agora. E a gente tem as atividades da apostila para responder, que eu coloquei lá no roteiro. Vou marcar com vocês para dar algumas orientações. E aí depois a gente se fala mais, tá ok? Então essa foi a nossa primeira aulinha aí. Até mais, abraço.